Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Gramado, e é uma alegria ter você aqui conosco. Incentivamos você também a participar e interagir conosco por meio de nossas redes sociais, facebook.com/Rádio da IELB ou também youtube.com/Rádio CPT. Você também pode interagir conosco mandando seu e-mail para contato@radiocpt.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 519-9348-9360. Mande a sua pergunta ou comentário, será muito bem recebido. Você ainda pode baixar este programa ou outros programas ainda lá no nosso podcast. Baixe lá e aproveite para ouvir diversas mensagens cristãs e assim refletir sobre a palavra de Deus de diversas maneiras, quando e onde quiser. Aproveitando nosso momento de hoje, queremos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 15, momento em que percebemos Jesus aproximando-se cada vez mais daqueles que não eram originalmente judeus, pessoas que estavam afastadas naturalmente da palavra de Deus e não tinham como tradição o ouvir dessa palavra desde sua casa. Na verdade, todos nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus e estamos naturalmente afastados dele, e por isso Deus vem a nós para nos dar aquilo de que realmente precisamos. Por vezes, muitas pessoas se afastaram de Deus por suas tradições, como aconteceu com os fariseus, com os judeus de modo geral, e vemos isso inicialmente. Outras vezes se afastaram porque não puderam conhecer o amor de Deus, não puderam ter o anúncio de sua palavra. E assim, vemos também Jesus conversando com a mulher cananeia, e assim, talvez um pouco assustados de início pelo que Cristo fala, mas quando entendemos essa história, percebemos que o que Ele quer é salvar todas as pessoas. Muito bem, vamos então à leitura bíblica de Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Nessa leitura, vemos, como já demos a ênfase no início, esse Jesus que vem ao encontro das pessoas para mostrar-se Salvador. Inicialmente, ele trata de algo que é muito inerente ao ser humano, suas tradições. Em momentos são tão caras para nós e tão importantes, mas quando perdem o seu sentido, ou quando se tornam desculpas para nos afastar de Deus, ou mesmo nos deixa ou nos impede de servir as pessoas, temos que pensar se essas tradições realmente devem ser mantidas. Há diversas tradições entre nós, muitas boas, muitas ruins, mas a qualidade delas deve sempre refletir aquilo que é a motivação de nosso coração. Em outras palavras, por que fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo? Por que guardamos tais tradições e rejeitamos outras? Só podemos dizer ou só podemos entender o que assim dizemos quando percebemos o motivo do fazer ou do deixar de fazer. Havia entre os fariseus, entre os judeus de modo geral, um costume em que diziam: olha, isto é corban, ou é dedicado a Deus o Senhor. Referiram-se a uma oferta que faziam ao templo e assim poderiam, de acordo com sua tradição, abdicar-se do cuidar de seus pais, por exemplo. Sim, pasme, na sua tradição, eles tinham a possibilidade de dar uma oferta à igreja e, por causa disso, abster-se de cuidar de seus pais. Parece algo bastante engraçado aos nossos ouvidos quando pensamos como é possível pensar algo assim. Mas nos assustamos quando olhamos para muitas pessoas que ainda hoje buscam razões e desculpas, não só para não cuidar dos pais, mas para muitos outros pecados, para muitas outras coisas que habitam no coração do humano. O que Jesus nos diz é: cuide com as suas tradições. Lembrem-se que aquilo que nós guardamos precisa expressar aquilo que realmente importa. A conversa começa porque os judeus haviam questionado Jesus sobre uma tradição que parecia que ele havia instituído, que era o de não lavar as mãos. Algumas vezes eles o questionam por causa disso, porque eles comem sem lavar as mãos. É claro que nós nunca ouvimos tanto falar sobre a importância de lavar as mãos por questão de higiene. E nessa questão não há nada a acrescentar aqui. Apenas dizer, realmente temos que cuidar de nossa saúde por meio de nossa higiene. Mas a questão não era somente higiene aqui. Havia uma questão religiosa bastante cara. O fato de lavar as mãos, mais do que uma higienização, tratava-se de uma purificação, isto é, um lavar.
Sim, havia entre os judeus vários costumes de purificação, e nessa purificação em que se fazia, acreditava-se que então, uma vez lavadas as mãos, elas estavam puras para se comer. Mas, às vezes, as tradições faziam-lhe esquecer daquilo que realmente importava. De nada adiantava lavar as mãos se aquelas mãos roubaram um alimento. De nada adiantaria lavar as mãos se aquelas mãos haviam ferido o próximo. De nada adiantaria lavar as mãos se a oferta que havia sido dada no templo era fruto de um roubo. Vejam, o que lavam as nossas mãos não são simplesmente água. O que lava as nossas mãos e lava a nossa vida por inteiro, acreditamos ser a palavra de Deus. Aqui cremos que está a força do batismo. Não é a água simplesmente que nos dá nova vida, mas a água unida à palavra de Deus. Quando olhamos para a nossa vida também e pensamos, ora, que grande pecador eu sou e quantas falhas cometo eu, de fato, temos que concordar. Mas uma coisa também há em nós, a palavra de Deus. E é essa palavra que nos purifica e nos santifica para agirmos de acordo com a vontade de Deus. É por essa razão que Jesus diz, olha, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, e sim o que sai da boca. Novamente, Jesus não está dizendo que não devemos cuidar com o que entra em nossa boca, porque de fato precisamos cuidar o que comemos, ou como comemos, ou da forma como nos portamos diante do alimento. Cristo não nega isso, mas o que ele nos diz, olha, se você procura santidade na sua vida, se você realmente quer viver uma vida santa, em conformidade à palavra de Deus, então sim, tem que cuidar daquilo que está dentro de ti, isto é, do teu coração. Precisas pensar de fato o que pode mudar o teu coração e moldá-lo segundo a vontade e o querer de Deus. E aqui temos de novo o recorrente auxílio para toda a nossa vida. Novamente nos tornamos a palavra de Deus. Essa palavra que é incessante, que não para de nos admoestar, mas nós tantas e tantas vezes nos esquecemos dela. E novamente o texto nos fala sobre isso, quando os discípulos de Jesus tão facilmente se esqueceram daquilo que Cristo havia feito. Em Mateus capítulo 14, nós podemos aprender no estudo anterior que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e ali alimenta uma grande multidão, havendo apenas um pouquinho, um punhado de alimento. E aqui em Mateus, no capítulo 15, há a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus, quando pergunta aos discípulos como poderia alimentar essa multidão, ao invés de eles recorrerem à palavra de Deus, eles têm dúvidas. Ora, o que podemos fazer com tamanha gente, com tamanha multidão? Diante disto, da falha humana, de nossas tradições que tantas e tantas vezes nos fazem pensar que estão acima da palavra de Deus, em meio àquilo que nos contamina, em meio àquilo que nós somos naturalmente, nós temos no meio dessa passagem um testemunho tão grande dessa mulher cananeia, que propositadamente pulei antes na minha explanação. Se olharmos na nossa Bíblia em Mateus 15, a partir do versículo 21, vemos essa história contada pelos discípulos, ou por Mateus, que em Jesus caminhando pelas regiões de Tiro e Sidom, ele e os seus discípulos de repente começam a ser atormentados pelo clamor de uma mulher que clamava incessantemente. Parece estranho no primeiro momento, quando Jesus parece resoluto em simplesmente seguir caminhando e permanece emudecido. Diante do seu emudecimento, os discípulos também começam a ficar irritados, incomodados com aquela importunação da mulher. E eles então clamam a Jesus: Jesus, mande ela embora. Aqui temos dois clamores. O clamor dessa mulher que clamava em favor de sua filha, pedindo incessantemente que ele a curasse. E o clamor dos discípulos, que clamam pedindo que tivessem um pouco de paz. Jesus sempre vem a nos surpreender.
E essa é uma das histórias que confesso que mais me surpreende sobre Jesus. Primeiramente, pela sua atitude inicial diante da mulher e diante dos seus discípulos. Em segundo lugar, pela maneira como ele resolve algo que parecia insolúvel. Diante dos seus discípulos, ou diante do clamor dos seus discípulos para que ganhasse um pouco de paz, Jesus vai em direção àquela mulher. Faz muito lembrar até a atitude do profeta Jonas, quando não queria ser importunado com a tarefa difícil de ir pregar em Nínive. E ele toma um rumo diferente, de alguma maneira tenta sair do seu lugar. É mais ou menos o que os discípulos queriam fazer. Eles muito bem sabiam que deveriam ouvir o clamor das pessoas, que deveriam assumir o compromisso de falar do amor de Deus ao mundo inteiro. Ao invés disso, o que eles clamam é pela sua própria paz. Esquecem da paz do mundo inteiro e pensam na sua própria paz, no momento em que eles poderiam ter alívio e refrigério. Vejam o perigo que temos com isso, É exatamente neste momento que as nossas tradições tornam-se perigosas, quando nós nos acomodamos a elas, quando para nós é mais fácil seguir as tradições do que seguir a palavra de Deus, quando para nós é mais cômodo termos a nossa própria paz do que pensarmos na paz do mundo. E é neste momento que Jesus age. E quando ele age, ele vai em direção àquela mulher. Ele diz: olha, o que você quer? Dizendo: eu não fui enviado a não ser às ovelhas perdidas de Israel. Como que dizendo: olha, eu vim aqui salvar o povo de Israel. Bem sabemos nós que quem conhece a palavra de Deus, que Jesus não falou mentira. Na verdade, realmente ele vem resgatar o seu povo. No profeta Isaías temos vastas menções a respeito disso, até mesmo previsões de que ele reuniria todo o povo disperso do povo de Israel, pensando em um povo só. Mas podemos ir mais longe e lembrarmos que o povo de Israel é criado para ser uma bênção para todas as nações. Cristo, ao chamar Abraão, Deus para chamar Abraão, certamente Cristo junto e o Espírito Santo, porque Deus é um só, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, quando chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele chama exatamente para que haja um só povo, que abençoe todos os povos da terra por meio de uma nação. E assim essa mulher, ela continua dizendo, compreendendo-se parte um pouco disso. Mas sabe ela muito bem que ela não é descendente de Abraão. Sabe ela muito bem que ela não faz parte das tradições. Ela não está naquele meio em que as pessoas poderiam dizer, de fato, ela é naturalmente colocada entre o povo de Deus. E aí, neste ponto, Jesus lhe diz a frase que talvez mais nos choca, que ele diz: não é certo pegar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. É certo que podemos concordar com a frase de Jesus. O problema é a comparação que ele faz, porque ele simplesmente parece comparar aquela mulher aos cachorros. E por mais que nós, em nossa cultura, tenhamos muito apreço pelos cachorrinhos, não era o caso dos judeus. Não gostavam dos cachorros. Quando temos, por exemplo, a lembrança de Jó, quando estava ele à míngua, ao relato do texto que nos diz que somente os cachorros vinham e lambiam as suas feridas. Uma referência a dizer que ninguém mais se importava com ele, porque ele estava jogado e lançado aos cães. Jesus, quando faz essa comparação, poderíamos pensar: essa mulher vai embora, porque não tem nada mais a buscar diante de Jesus. Mas ela reconhece que a migalha que ela tinha disponível, então, se Jesus queria compará-la aos cães, ela se lembra: pois bem, mas os cães podem alimentar-se das migalhas que caem da mesa. E Jesus, quando vê esta fé, ele certamente só fala isso porque ele conhecia a fé dessa mulher, e ele, quando ouve a expressão de sua fé, diz: que grande fé! Ele diz no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres.
Uma fé tão grande, de fato, reconhece que a graça de Deus, ela se faz presente até mesmo nas pequenas coisas, nas pequenas migalhas que caem da mesa. Essas pequenas migalhas são tão importantes que são capazes de mudar a nossa vida. O que importa de fato é que recebamos algo de Deus. Às vezes ficamos tentando contar o quanto de Deus nós recebemos e nos esquecemos que tudo o que nós precisamos, nós já temos. Podemos dizer como o salmista no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Podemos reconhecer que nas pequenas coisas, reconhecemos o poder de Deus. E quando vemos o poder de Deus nelas, vemos que essas migalhas não são tão pequenas coisas, mas na verdade são o nosso alimento. E é dessas migalhas, da palavra de Deus, que queremos nos alimentar diariamente. Porque por mais que pareça pouco lermos a Bíblia, por mais que pareça pouco nós orarmos, por mais que pareça pouco nos reunirmos em culto, certamente essas migalhas multiplicam-se e caem em nós como chuvas de bênçãos, graça de Deus e misericórdia sobre a nossa vida. Que Deus nos faça nos alimentar deste alimento tão grandioso que é o alimento que Deus nos dá. Portanto, pensemos em primeiro lugar naquilo que Deus nos concede. E assim, nossas tradições, nossos costumes poderão ser abençoados por Deus, porque poderão falar do amor de Deus, daquilo que Ele nos concede diária e constantemente. Muito bem, nós terminamos aqui o nosso programa. Neste estudo tivemos o privilégio de estudarmos o Evangelho de Mateus no capítulo 15. E deixamos já o nosso convite para o nosso próximo programa, que será o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. O programa Crescendo em Cristo vai ao ar inédito sempre às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e outros programas em nosso Facebook, facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Baixe também esse episódio em nosso podcast www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação de nossa rádio nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você conosco participando da programação e do estudo da Palavra de Deus e aguardo vocês em nosso próximo programa aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Deus abençoe você e a sua família e todos os seus. Fiquem com Deus.